E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui um assunto interessante. Você que está começando agora na área de informática, está querendo montar seu PC gamer e tal, e acabou se deparando com duas fabricantes de processador, né? No caso seria a AMD e Intel. Aí você pesquisou em vários fóruns tal, e pesquisou no YouTube, em vários cantos, e viu que a maioria dizia que o processador AMD é melhor do que Intel. Que Tipo, a melhor opção que você faria seria pegar um processador AMD Ryzen na atualidade. E eu vim aqui trazer isso, que isso é um pouco contraditório. A Intel, ela sempre foi líder no mercado ao longo dos anos. A AMD sempre ficou atrás dela. E digo atrás, era uma distância considerável. A AMD sempre ficou mais em processadores de entrada, processadores mais fracos e tal. E a Intel sempre se destacou em processadores mais fortes, tanto para trabalho quanto para jogar e tal. Sempre foi referência nisso. Só que ao longo dos anos, a AMD foi evoluindo seu processo de fabricação e lançou a linha Ryzen, que na época renovou o mercado de computadores, que eles ofereciam mais núcleos. O que os primeiros núcleos da AMD não eram tão fortes, mas ele conseguiu oferecer mais do que o da Intel. Foi se passando os anos e a Intel se manteve no mesmo tipo de fabricação, sempre eram os processadores quad-cores. O i3 era 2/4, o i5 era 4/4 e o i7 era 4/8. Enquanto a AMD oferecia mais núcleos pelo mesmo valor, basicamente. Um Ryzen 5 1600 oferecia 6 núcleos e 2 threads. E, e ao longo do tempo, a AMD, cada geração que lançava, foi se aperfeiçoando e foi ficando bem melhor, até chegar ao ponto que hoje em dia os processadores conseguem atingir mais desempenho do que o da Intel. Só que há um asterisco aí nessa história, porque o que que a Intel ficou para trás pela questão de ter estagnado esse processo de fabricação. Não estava conseguindo acompanhar a AMD estava fabricando patentes seus processadores, a Intel fabricava, tinha as próprias fábricas, né? E não conseguiu evoluir o processo de fabricação. E, infelizmente, os processadores acabaram ficando. Não conseguiam mais extrair performance do processador. O processador começava a esquentar muito. É, Às vezes ocorria falha de projeto, que nem a décima quarta geração, que na época que chegou veio com problemas de segurança, de falha de segurança grave, inclusive, que depois foi corrigido isso e tal. Mas enfim, e a última geração da Intel acabou sendo inferior à décima quarta, que seria a geração Core Ultra, que eles conseguiram resolver esse problema de aquecimento e de desempenho, só que ocorreu um custo alto, né? Que em questão tiveram que diminuir a quantidade de núcleos. Basicamente, desligaram o Hyperthread, né? Que seria dois núcleos lógicos para cada um núcleo físico. E isso acabou diminuindo um pouco o desempenho. Não que seja tão inferior, mas de fato foi mais fraco que a geração anterior. Isso acabou fazendo o consumidor meio que ter um certo preconceito com a Intel, pelo fato de eu cuidar dessas coisas ao longo do tempo com ela e tal. E, enfim, você sabe, quando a empresa está na frente, sempre ela acaba muitas das vezes abrindo mão da qualidade, que eu diria assim, de mudanças, acredito eu. E meio que a AMD acabou forçando a Intel a ter que mudar, inclusive ao longo dos anos, então ela teve que aumentar a quantidade de núcleos, coisa que ela não fazia isso, só ia fazendo refresh basicamente da mesma arquitetura. E por causa da AMD, eles tiveram que lançar processadores com mais núcleos, entendeu? Senão, hoje em dia, a gente ainda estaria com processadores 4/8, de 4 núcleos, bem dizer. Mas, enfim. Mas por que eu fiz esse vídeo aqui? Para retratar que a Intel não é uma empresa ruim, eu digo, de qualidade. Que nem sempre, no passado, ela sempre foi lembrada pela qualidade. E hoje em dia, sim, ainda o processador Intel não é um processador ruim, não de forma alguma. Você não deve descartar os processadores da Intel quando você vai montar um computador. Ah, mas eu quero montar um computador só com AMD e tal, um Ryzen ali e tal, um Ryzen top, sim. Mas você tem que olhar também sua questão financeira. É, os processadores da Intel atualmente estão com um valor legal, estão entregando um desempenho bom. Vou até dar um bom exemplo aqui. Aqui no site da Intel, temos aqui o i5, 14 e 600K. Esse processador é um processador, eu diria que de intermediário da Intel. Ele é um processador que vai rodar todos os jogos atuais, vai rodar basicamente qualquer placa de vídeo, e ele é um processador excelente e está no valor legal. Esse processador aqui da Intel, ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads. 6 núcleos e 12 threads, só que ele tem um diferencial que a AMD não oferece. Que seria esses núcleos de eficiência. Ele tem 8 núcleos de eficiência. O que é esse núcleo? Esse núcleo é um núcleo menor do que os núcleos convencionais.
E ele é um núcleo de baixo consumo, ou seja, ele consome menos energia. E tem um clock mais baixo também. Só que esses processadores também têm um desempenho legal, esses núcleos. Eles têm um desempenho legal. Porque, se eu não me engano, esses núcleos de eficiência da Intel eles têm um desempenho equivalente a um núcleo do processador de 10ª geração da Intel. Ou seja, no final, esse processador oferece 20 threads para o consumidor. Coisa que não tem nenhum processador na faixa de preço dele que ofereça isso. Vou até abrir e mostrar aqui o valor dele. A gente encontra ele na faixa de 1.300 a R$ 1.400, por aí assim. Ele já vem promocionado até por 1.100 esse processador. A versão dele sem vídeo integrado mesmo está na faixa de 1.200 a 1.300. E o concorrente direto dele seria justamente o Ryzen 5 7600, que fica na mesma faixa de preço dele normalmente. Vou até olhar conferir aqui. Isso, ele aparece normalmente na mesma faixa de preço dele. Só que esse processador, ele basicamente tem o mesmo desempenho do da Intel, o 14600K. Só que, para trabalho, esse da Intel é melhor, porque ele tem mais núcleos, ou seja, ele vai entregar mais desempenho e, dependendo do jogo, esse da Intel pode até ganhar dele. Inclusive, a gente fazendo a comparação aqui, aqui é um site que faz testes de benchmark para avaliar o desempenho dos processadores, né? Esse i5 14600K, ele tem cerca de 30% a mais de desempenho do que o Ryzen 5 7600. Isso é num contexto geral, em jogos, em uso profissional, é para tudo. Ou seja, você vai estar pagando o mesmo valor, só que você vai ter mais desempenho. Tá entendendo? Minha opinião. Se eu tivesse só esse valor para um processador, eu pegaria esse Intel. Independente do preconceito das pessoas com a Intel atualmente, esse processador aqui é bem melhor do que esse. Tá entendendo? Tanto pela contagem de núcleos, que você sabe que a cada dia mais os jogos estão ficando mais pesados e está utilizando mais núcleos, né? E você que gosta de jogar um jogo online e tal, um Call of Duty da vida, quanto mais núcleos, melhor, porque vai ter muitos jogadores ali ao mesmo tempo online e tal. E se você tem essa opção de ter um processador com mais núcleo, pegue o que tem mais núcleo, tá entendendo? E, enfim, o que isso não se aplica a todos os processadores, principalmente no setor de entrada mesmo, então não tem um processador legal de entrada. Tipo, vou botar assim, um i3 14, 14, 14100F mesmo. O 14100F mesmo tá custando R$ 479. Ele é um processador legal? Mas eu não pegaria ele, já pegaria um processador AMD AM4, justamente porque vai ter uma contagem maior de núcleos. Só que na faixa dos R$ 1.200, aí eu pegaria aquele da Intel, entendeu? O que eu tô querendo chegar nesse vídeo é o seguinte: você deve pegar o que é melhor pro seu bolso, tá entendendo? Você sabe a situação atual do Brasil e quando a gente consegue economizar um pouco mais, já dá uma diferença considerável. E, tipo, se eu só tenho, sei lá, aquele valor para gastar, eu posso pegar algo melhor, eu pegaria algo melhor, tá entendendo? Agora, se você, exemplo, está dando um upgrade, você já está na plataforma lá e quer fazer um upgrade, por exemplo, eu estou no M5, apesar que o M5 já é bem recente, sei lá, eu estou no M4, eu estou querendo pegar sei lá, um 5700 X3D, um exemplo, que já está mais carinho ali, está na faixa dos 1.500. Tipo, aí tudo bem, você já está naquela plataforma, você precisa dar um up nela, você não quer trocar placa-mãe, não quer trocar memória, aí você vai lá e pega esse processador. Mas se você está montando um PC do zero, você tem que olhar justamente isso. Tipo, não ir tanto pelo fabricante, Intel, AMD, iria pelo o que o desempenho que ele vai me entregar pelo valor que vai custar, que seria o custo-benefício. E só isso, então, pessoal. Então, pense bem, sempre tire um pouco desse preconceito com a Intel. A Intel ocorreu problemas com ele, sim, ele já está tentando se recuperar do prejuízo. Mas logo, logo eles estão lançando uma geração nova aí, que eu acredito que vai corrigir isso e tal. E, enfim, eu tô deixando aqui para vocês refletirem um pouco sobre isso e vou também deixar o link dos processadores aqui que eu citei, para caso você tenha interesse em comprar, tá aqui. Então fique todos bem e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal também.